Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz da Penumbra, desta feita para estudarmos o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Já que o programa Luz na Penumbra, aqui na Rádio Rio de Janeiro, é um programa que estuda todas as obras de Allan Kardec, né? Inclusive a Revista Espírita. Isso é muito bom. Então, todas as noites aí, com reprises, né? Mas à noite, a partir de 9 da noite, você sempre tem um estudo de uma obra de Allan Kardec. 9 e depois às 9h30. Hoje, né? Sempre às sextas-feiras, originalmente, nós estudamos o livro que é o Espiritismo. Eu, comigo, Eduardo Araújo, claro, com ele, Aloísio Guigino, mestre. E a mestra Maria de Fátima Miranda, a mulher do oráculo. O Agênero surtou. A mulher do oráculo. Fala. Tadinho. Vou até com pena dele. Deixa tu não vai cumprimentar os ouvintes, não? Sim, mas depois de uma dessa eu até fiquei desorientada. Os ouvintes estão aguardando o seu cumprimento. Que Jesus nos conduza. Dá o desconto, hein? Glória o Agênero surtou hoje. Glória a Deus. E nós estamos aqui estudando o livro que é o Espiritismo. Estamos no capítulo 1º, no tópico que trata da origem das ideias espíritas modernas, né? Então nós juntos vamos estudando aqui, tentando entender um pouco a origem das ideias espíritas. E nós estamos, vamos ver o parágrafo aqui agora para vocês. Miranda anotou os parágrafos aí, porque a pergunta, né? Vamos tentar chegar na pergunta aqui, porque é uma pergunta com uma resposta longa, e aí fica um pouquinho difícil aqui para você se localizar, mas a pergunta, vamos lá, que a Luísa me ajuda aí. Aqui. Uma coisa que eu desejava saber, meu amigo, é o ponto de partida das ideias espíritas modernas. Essa é a pergunta. Serão elas filhas de uma revelação espontânea dos espíritos ou resultado de uma crença prévia na existência deles? Aí tem a resposta de Allan Kardec, e aí a gente está no parágrafo da resposta. 20º. Enfim. Essa resposta tem 20 parágrafos? Sim. Não, tem mais. Olha, tem mais. A resposta é longa. Então vamos lá. A resposta de Kardec é a seguinte: enfim, soube-se que eles não são entes abstratos. Eles espíritos. Sim. Isso. Imateriais, no sentido absoluto da palavra. Possuem um invólucro, a que chamamos perispírito, espécie de corpo fluídico, vaporoso, diáfano, invisível no estado normal, que em certos casos, por uma espécie de condensação ou de disposição molecular, pode tornar-se momentaneamente visível e mesmo tangível. E desde então ficou explicado o fenômeno das aparições e do contato. Isso aqui é muito importante, né? Você que está aí nos acompanhando, que conhece pouco de doutrina espírita, quando você escuta a palavra perispírito, deve se assustar, né? O que esse pessoal está falando? Mas quando nós vemos um espírito, né? As pessoas falam, eu vi um espírito, eu vi uma aparição. E como diz Kardec aqui, tem casos até em que se pôde tocar, né, nesse espírito. Acho que o fato mais clássico aí foi a aparição de Jesus após a sua morte, quando ele pede que Tomé tocasse em suas mãos, nas suas chagas. É através desse corpo espiritual, né, que tem a mesma aparência que tinha quando encarnado, né, que faz com que o espírito possa se tornar visível e mesmo em alguns casos mais raros, tangível. Então é esse corpo espiritual que Allan Kardec dá o nome de perispírito. O estudo do perispírito é um estudo longo, complexo e importantíssimo para nós.
porque, na realidade, o espírito, todo espírito tem um perispírito. Todo. Sempre. Encarnado ou desencarnado. E quando nós lembramos aqui, no programa passado, nós lembramos essa chamada aí de Kardec e a resposta dos espíritos. Quando fala da Trindade Universal, ele fala Deus, o Criador, Espírito e Matéria. O perispírito não é o espírito. Então, se não é o espírito, é matéria. Tá? Então, nós temos Deus, o Criador, e temos a criação, que se pode dividir em dois grandes grupos, espírito e matéria. E o perispírito, então, é matéria. A matéria é sutil, é muito pouco densa, certo? Muito perceptível, diáfano, mas é matéria. E é através do perispírito que nós vamos ver a manifestação dos espíritos em qualquer situação. Se é para nós, é através de um médium, que é de perispírito a perispírito. Se é para outro espírito desencarnado, também é de perispírito a perispírito. Então, o perispírito é o veículo para a manifestação do espírito, que é uma energia pura. É a centelha inteligente do universo ou da criação, que nós aprendemos também no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é o espírito. E a resposta, centelha inteligente do universo. Então, nós vemos o espírito como energia pura, certo? E o perispírito como a matéria que envolve o peri é em torno, né? Perispírito, que em torno do espírito, que envolve o espírito, está junto ao espírito, e todo espírito tem o seu perispírito, sempre. A realidade desencarnou o perispírito vai com ele, certo? Onde está o espírito, está o perispírito. E quanto mais o espírito se desenvolve, esse perispírito cada vez mais sutil se torna. É um estudo interessantíssimo com relação ao perispírito, porque eu estou nesse momento aqui falando no microfone da nossa Rádio Rio de Janeiro, emissora da família, emissora da fraternidade, porque eu sou um espírito. Estou, através do meu perispírito, comandando o meu corpo físico, porque eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. Eu tenho um corpo físico. Então, através do perispírito, eu estou comandando o meu corpo físico para que eu possa emitir energias sonoras, ondas sonoras, que são amplificadas aqui pela nossa torre, pela Rádio Rio de Janeiro, e chegam a todos vocês. E vocês captam essas ondas pelo corpo físico, que são amplificadas pelo perispírito e chegam aos espíritos de cada um de vocês, porque quem percebe é o espírito, quem pensa é o espírito. Sempre. A matéria não pensa. Quem pensa é o espírito. O cérebro não pensa. Isso aí eu estou chocando muita gente, né, com essa afirmativa. O cérebro não pensa, o cérebro é o veículo para que o espírito, através do perispírito, acione o seu corpo físico, certo? Através de um órgão, que é o cérebro, certo? Pela sua energia, com a sua energia, para movimentar esse corpo físico e fazer com que eu emita sons que eu capte pelos sentidos, pelo tato, etc. Mas quem emite essa energia, quem comanda é o espírito, através do perispírito. O carro não anda sozinho. O carro não anda sozinho. Tem que ter um motorista. Tem que ter um motorista. É isso aí. Define bem. Ok? Então, vamos continuando aqui, então, a resposta de Allan Kardec. E ele diz... Eu baixei essa nova versão aqui, tá igualzinha, né, Luiz? Tá. Essa tá igual. Enquanto dura o corpo, esse invólucro é um laço que o prende ao espírito. Quando, porém, o corpo morre, a alma ou o espírito, que é a mesma coisa, abandona-o, sem, contudo, deixar o primeiro envoltório. Do mesmo modo como despimos as peças exteriores da nossa roupa.
para só conservarmos as interiores. Assim como o fruto despojado do invólucro cortical conserva ainda o perisperma. É esse invólucro semimaterial do espírito que lhe serve de meio para a produção de diferentes fenômenos pelos quais ele se nos manifesta. Tal é, em poucas palavras, resposta bem contundente, tal é, em poucas palavras, cavalheiro, a história do espiritismo. Bem vedes e reconhecereis ainda melhor quando o tiverdes estudado a fundo, que tudo nele é o resultado da observação e não de um sistema pré-concebido. Essa resposta que Kardec deu a essa pergunta que foi feita pelo visitante é muito interessante, porque ele desenvolve aqui vários aspectos, certo, que nós temos que ter atenção. Em primeiro lugar, o Espiritismo não nasceu do nada. O Espiritismo é uma consequência de uma continuação desse contato entre os dois planos da vida, entre o espiritual e o material. Nós encarnados e aqueles que desencarnados. Todos os espíritos, né, em situações diferentes. Então nós vemos aí uma comprovação de que nós nos apresentamos bons ou nos apresentamos ainda maus, da mesma forma como nós aqui somos bons e outros são maus. E isso aí é uma outra questão. O Espiritismo, ele não foi uma criação do nada. Ele foi uma consequência da percepção que nós tivemos desta interação entre os dois planos da vida. E os espíritos desencarnados nos trouxeram orientações, revelações, chamadas, certo? Que fazem com que e dão uma continuação aos ensinamentos de Jesus, porque os ensinamentos de Jesus continuam válidos, permanecem entre nós, apenas eles são ampliados através de nossa capacidade, que é maior do que era na época de Jesus, e nós passamos então a ter mais meios para entendermos o que somos, não é porque, é para que estamos aqui, qual é a nossa destinação. O Espiritismo tem essa proposta. Primeiro, demonstrar que a vida continua, que nós somos espíritos imortais. Então, isto combate o materialismo. Então, essa é uma grande proposta, ou talvez a principal do Espiritismo, que a vida continua. Então, acaba com essa ideia do materialismo que após a morte física é o nada. Certo? Então, e se a morte física não determina a extinção da vida espiritual, o que acontece conosco? E aí vem a revelação espírita, que vai nos mostrando as possibilidades que nós temos do nosso amanhã. Certo? Sempre uma consequência daquilo que nós estamos realizando no nosso hoje, no nosso agora. Eu estava lembrando do livro Nosso Lar, né? André Luiz através do Chico Xavier, quando ele vai narrar que ele sai depois de uma atividade nas câmaras de retificação e ele fica meio assustado, porque vê aqueles fantasmas, né, com aquele cordão prateado. E a Narcisa vai explicar para ele que aqueles são espíritos encarnados em desdobramento, fazendo alguma atividade lá na colônia. Porque aqui ele vai falando justamente isso. Quando ele vai explicando que o encarnado, né, ele vai estar vestido no perispírito. Mas o desencarnado também continua. Ele só perde o corpo físico, que é esse envoltório que o espírito não fica pelado em momento nenhum. Falando com as crianças de evangelização, nós lembrávamos assim. E tem uma aulinha de evangelização que nós pegamos 3 copos transparentes. Aí em um a gente desenha só uma silhuetazinha. No outro nós colocamos uma silhueta com pontinhos assim do olho, da boca, e no outro vestimos para mostrar o espírito. Aliás, em um é só uma centelha.
No outro, fazemos o formato do corpo. E no copo que fica de fora, nós colocamos como se tivesse pintado um vestimento. Aí você gira o copo e vai mostrando o espírito, o perispírito e o corpo físico. Vamos lá. Vamos continuar. Então, Maria de Fátima Miranda, vamos adentrar um novo tópico. Meios de comunicação. O visitante pergunta: falastes de meios de comunicação. Só vamos lembrar aí, situar os nossos ouvintes, né, o programa Luz na Penumbra, você que está chegando agora, com o estudo da obra O que é o Espiritismo, comigo, Eduardo Araújo, com Aloísio Guigino e Maria de Fátima Miranda. Estamos aí no capítulo 1º, iniciando um novo tópico, que é meios de comunicação. Agora sim, Maria de Fátima Miranda. Falastes de meios de comunicação. Podereis dar-me disso uma ideia? Porquanto é difícil compreender como podem esses seres invisíveis conversar conosco. E Kardec responde: de boa vontade, vou fazê-lo, contudo, abreviadamente, porque isso exigiria prolongar o desenvolvimento que encontrareis minuciosamente em O Livro dos Médios. Mas o pouco que eu vos disser agora bastará para facilitar-vos a compreensão do mecanismo e servirá, sobretudo, para vos dar uma ideia de algumas das experiências a que podereis assistir antes de começar a vossa iniciação. A experiência desse envoltório semimaterial é já uma chave para a explicação de muitas coisas e mostrar-vos a possibilidade de certos fenômenos. Aqui vale lembrar que esses fenômenos, quando acontecem, é justamente via perispírito. O perispírito do desencarnado, junto com o perispírito do médium, no caso de uma comunicação, tipo psicofonia, psicografia. E retirando energia do perispírito do médium do ambiente com auxílio dos espíritos, quando são efeitos, né, de batidas e outras coisas mais. Você está falando de fenômenos inteligentes e fenômenos de efeitos físicos. Efeitos físicos. Quanto aos meios, são muito variados e dependem tanto da natureza, mais ou menos apurada dos espíritos, quanto das disposições peculiares às pessoas que lhes servem de intermediárias. O mais vulgar, o que se pode chamar universal, consiste na intuição, isto é, nas ideias e pensamentos que eles nos sugerem. É este, porém, um meio pouco apreciável na generalidade dos casos. Outros existem mais materiais. Certos espíritos... Falhou a voz de Maria de Fátima. Pois é, né? Eu acho que isso está muito estranho. O perispírito cansou. Certos espíritos, eu acho que está havendo um contágio aí de pigarro. Certos espíritos se comunicam por pancadas, respondendo por sim ou não, ou por não, ou designando as letras que devem formar as palavras. As pancadas podem ser obtidas pelo movimento de oscilação de um objeto, de uma mesa, por exemplo, que bate com o pé. Muitas vezes se fazem ouvir nas próprias substâncias dos corpos, sem que estes se movimentem. Esse modo primitivo é demorado e dificilmente se presta a comunicações de certo desenvolvimento. A escrita substituiu e é obtida de diversas maneiras. Quer comentar alguma coisa, Eduardo? Essas pancadas aí, né, foi o que mais chamaram a atenção, né, porque logo no início da doutrina, até mesmo antes, né, as irmãs Fox, o que chamava a atenção era que elas conseguiam se comunicar como se fosse uma brincadeira, né? Ouvia-se as pancadas, elas perguntavam: se for mulher, dá um toque, uma pancada; se for homem, dá duas. E a inteligência parecia corresponder. E assim começou as primeiras comunicações de uma forma bem rudimentar, mas que demonstravam efetivamente a independência da inteligência que respondia àquelas pancadas. E diversas pessoas, em todos os cantos do mundo, tiveram experiências semelhantes, né, através dos fenômenos das pancadas, que é um fenômeno físico, conforme relatado lá em O Livro dos Médios. Nós temos que entender que o espírito é uma individualidade, né? O espírito, ele não é
dependente do outro, ele é uma individualidade. Então, o que ele faz é aquilo que é emanado dele. Tá? Nós vemos na história do Espiritismo essa evolução, esse caminhar que a Miranda citou aqui, né, das pancadas, e o Eduardo complementou com sim ou não, etc. E quando isto começou a acontecer, primeiro só das batidas, né, dos ruídos, né, que ninguém explicava, depois das mesas girantes, que também não tinham nenhuma manifestação inteligente. E Kardec, que era um magnetizador, era um discípulo de Mesmer, ele até então entendia esses fenômenos como algo perfeitamente natural, certo? E dentro daquilo que ele conhecia do magnetismo. Mas acontece que mais adiante começaram a ter respostas inteligentes. A concordância ou a discordância, o copo que escrevia, a prancheta e mais não sei o quê. E quando ele viu essas respostas inteligentes às perguntas que eram feitas, ele emitiu um pensamento que é muito importante que nós entendamos. Ele diz: todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Então esse pensamento, essa afirmativa que ele fez, remeteu a que ele buscasse identificar esta causa inteligente. E esta causa inteligente nada mais foi do que a identificação dos espíritos que estiveram entre nós e que estavam já no plano espiritual. Então essa questão inclusive em termos daquilo que nós conversamos nas reuniões anteriores, da origem do espiritismo, isso deu aso a realmente o início da pesquisa, da elaboração daquilo que veio a se constituir como a doutrina dos espíritos, porque a doutrina não é de Kardec, a doutrina é dos espíritos. Kardec organizou, formulou, pesquisou, trabalhou muito para que nós tivéssemos hoje em dia algo organizado entre nós, que é a doutrina dos espíritos. Mas as respostas, as orientações, as revelações vieram dos espíritos que estiveram entre nós e que estavam no momento no plano espiritual. Então, essa é, na realidade, a grande origem, certo, da doutrina dos espíritos, a busca da identificação do que determinava esses fenômenos inteligentes. E são seres inteligentes, são os espíritos que, organizados, determinaram esta existência. Os espíritos são o objeto de estudo da doutrina. A partir daí, Kardec, não é? É isso aí. E dito isto, passou rápido mais uma vez, a gente nem sente, mas é maravilhoso estudar a doutrina espírita e desejamos que você continue a fazê-lo junto conosco. Aqui, se Deus permitir, estaremos novamente reunidos na semana que vem, dando continuidade ao estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec
no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos de volta com mais um programa Luz na Penumbra. Uma boa noite a todos. Boa noite. Bill Fabiano Cordeiro, vocês já ouviram o boa noite dele aí do meu lado, né? Sou eu. Isso aí, estamos de volta, com certeza, para continuarmos o estudo da Revista Espírita. Abril de 1859, ano ímpar aqui na nossa responsabilidade, não é isso, Bill? Exatamente, e muitos anos ainda pela frente, né? Se Deus assim permitir. Isso aí. Sim. Clube da Fraternidade, 21-3386-1422. Ou acessa lá radioriodejaneiro.digital, aba Clube da Fraternidade. Todas as informações para você se tornar aí, né? Membro do clube, né? Auxiliar a nossa rádio, auxiliar a essa emissora que salva tantas vidas, que traz a mensagem de Jesus. Sempre bom lembrar, relembrar, né, Renato? Tudo isso que nós falamos aqui, Jesus está por trás de todas essas revelações, né? Por ele, com ele, né? Sempre. Sem dúvida, né? Importante você, através do Pix, né? Que pode ser qualquer valor, ajude a Rádio Rio de Janeiro, 2, 3, 5 reais, quanto puder, né? Não vai tirar, obviamente, da sua alimentação, Exato. do seu necessário, mas daqueles que puderem nos ajudar, né? Esse é até um pedido até que o João Nogueira sempre faz, né? Junto lá conosco nas lives, ele como diretor financeiro, pedindo para que a gente faça, né, esse pedido de ajuda, que é sempre bom lembrar, né? Como o Renato falou bem, a Rádio Rio de Janeiro leva muito lenitivo a muitas pessoas, inclusive para nós primeiramente, né? Então é importante, aqueles que puderem, ajudem a nossa rádio, ajudem a emissora da Fraternidade. Perfeito, isso aí. Isto posto, voltemos aqui à Revista Espírita, senhor Girard de Coudenberg. É isso, viu? Isso aí, muito mais bonito. Questão número 7 aqui, que ele está indagando aqui, é o senhor Girard, né? Sim. Não pensais que essa obra pode fazer o mal no sentido em que se presta ao ridículo quanto às comunicações de além-túmulo? Nesse sentido, sim. Mas eu disse também que há coisas boas e verdadeiras que, sob outro ponto de vista, impressionam os olhos das massas. Mas mesmo naquilo que nos parece mal, muitas vezes encontramos uma boa semente. É verdade. Olha, né? Perfeito. A gente ouve isso na doutrina, né? Muitas vezes. Nosso olhar é que é preconceituoso. Sim, obtuso, né? É oblíquo, a gente não enxerga. É como os espíritos dizem, né? Nós enxergamos, que eu digo os encarnados, enxergam por um ponto de vista. Agora, quem está do alto enxerga muito mais além. Perfeito. Né? Perfeito. Então a gente não consegue entender os desígnios de Deus ou os próprios desígnios da comunicabilidade. Nesse caso aqui, por exemplo, você está fazendo um embuste. É uma propaganda enganosa, digamos assim, uma mensagem enganosa? Mas vai servir de alguma coisa. Porque a espiritualidade, assim, numa reunião espírita, né, Renato? Sobretudo nas casas espíritas, ninguém entra sem a permissão. Se o espírito quiser bagunçar e não for o momento, não vai entrar porque existem soldados lá na porta. Claro. Né? Com certeza. E não vão permitir a entrada. Tomando conta. Se eles entram, porque há permissão. E são altos. E grandes. Fortes. Exatamente. E se a permissão é para o aprendizado de alguém. Não é isso, meu irmão? Perfeito, Bill. É isso aí, exatamente. Né? Aliás, eles estão em todas as portas. Seja das casas espíritas, não das igrejas, isso, em todos. Os soldados estão aí. O próprio André Luiz fala dos soldados, né? Dos guardas espirituais. Certo, em todas as portas. Eu queria destacar aqui o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, lá no seu item, o mal e o remédio. Exato. Não é? Então ali esse capítulo traz muito esclarecimento para a gente acerca do remédio. É o remédio. Você, para se curar de uma dor, você não precisa tomar um remédio. Exatamente. Esse remédio, né, às vezes é amargo, né? Mas tem que engolir esse comprimido? Tem que engolir o comprimido. E a verdade é que essa profilaxia, a profilaxia, ou seja, o tratamento medicamentoso, no caso aí, ele serve por quê? Você adquirir uma doença. Exato. Né? Para você evitar a profilaxia, não adquirir a doença. Exato. Né? E não adquirir uma doença moral é o quê? Você andar no caminho certo. Sim. E olha que a gente já melhorou muito em ciência com relação aos medicamentos na indústria farmacêutica.
O mertiolate não arde mais, Bill. Exatamente. Né? Mas trata. Mas trata. Né? Exatamente. Então quer dizer o quê? Para você aprender, você não precisa cair no buraco. É que eu sempre falo aquela analogia do buraco na curva, né? Você sabe que tem um buraco na curva, então você vai lá fazer o quê? Não vá. Mas aí se você quer, você vai se machucar. Então não precisa você entender que se você botar a mão no fogo, você vai se queimar. Você sabe que é perigoso, mas você não acredita. Aí você vai lá e bota a mão e se queima. Aí tem que tratar, tem que cuidar, não é isso? Sim, com certeza. Questão número 8. Né? Sois mais feliz agora do que quando vivo? Sim, mas tenho muita necessidade de esclarecer-me, porque ainda me acho no nevoeiro que segue a morte. Estou como o escolar que começa a soletrar. 9. Em vossa vida conhecestes o livro dos Espíritos? Jamais lhe havia prestado atenção. Tinha muitas ideias preconcebidas. Nisso eu pecava, pois nunca estudaremos e nos aprofundaremos bastante em todas as coisas. Mas o orgulho está sempre em ação, criando-nos ilusões. Assim, isso é bem próprio dos ignorantes. Não querem estudar senão aquilo que preferem e só dão ouvidos aos que o lisonjeiam ou elogiam, né? Sim, aquela história, né? Isso aí eu leio depois. Tem tempo, né? Exatamente. Deixa para outro dia. Ou para outra vida. Outra vida, né? Tal, porque às vezes até nem sabe, nem tem certeza disso, né? E fala isso às vezes sem saber que realmente é verdade. Na outra vida vão dizer, olha, por que você não começou a ler o Livro dos Espíritos? Exatamente. Né? Já te foi sinalizado, né? Um caminho, né? Um direcionamento, tá? Exato. Isso é super importante. Número 10. Não eres um ignorante? Vossos títulos disso são a prova? O que é o sábio da terra diante da ciência do céu? Aliás, não há sempre a influência de certos espíritos interessados em afastar-nos da luz? Perfeito, né? Perfeito. A influência que nós sofremos, né? Com certeza, tá? E com ele não seria diferente, não vai ler o Livro dos Espíritos, não. Aí você já não tem muita vontade. Exatamente. Ainda é ajudado. Aí mesmo que tu não vai olhar para ele, né? Exato. Sem dúvida, né? Não vai olhar. Tem uma nota aqui do Kardec que diz assim, ó, isso corrobora o que já foi dito, que certos espíritos inspiram o distanciamento para as pessoas das quais se pode receber conselhos úteis e os pode frustrar. Jamais essa influência é a de um bom espírito. Isso aí a gente pode trazer para o nosso mundo, né, Renato? Para a nossa realidade, por exemplo. Pessoas que vão às casas espíritas e têm aquele sono profundo. Pessoas que começam a ler um livro espírita e caem no sono. Né? Ou pessoas que começam a educação mediúnica e começa tudo, no ponto de vista delas, tudo dá errado. Né? Começa a passar mal e começa a brigar e a pessoa, pô, caramba, eu vim para resolver um problema e estou criando outros. Né? É aquela história que a gente falava agora há pouco da profilaxia, do tratamento. Né? Você, quando tem uma doença, você coloca o que ali na droga? Você usa uma droga para combater o vírus ou a bactéria, né? Ou aquela geradora da doença. É a mesma coisa se dá no tratamento espiritual. Você começa a tomar um remédio, que é o tratamento propriamente dito, né? Numa casa espírita, o trabalho de desobsessão, né? As correntes, né? E o espírito fica se debatendo para não sair, para não te largar. E você, em contrapartida, não ajudando, você está dando alimento ao espírito, né? Quando você sai daquele círculo vicioso ali, e que você começa a enxergar sobre outro ponto de vista, você vai ver, né? Mas enquanto o espírito estiver ali atuando sobre o seu psiquismo, você não vai enxergar, você vai sair, você não vai ler, você vai dormir. É engraçado essa questão de dormir durante a reunião espírita, que uma vez eu conto essa história há muitos anos, né? Em palestra, ou lá na educação mediúnica. Certa vez eu estava lá no Lar de Frei Luiz, lá para quem não conhece, é um centro, uma casa espírita muito conhecida, mini cidade do amor, né? Muito conhecida aqui do Rio de Janeiro, na Boiúna, na estrada do Boiúna, lá em Jacarepaguá. Sim. Uma casa muito conhecida aqui no Rio.
E eu fazia um estudo lá, todas as segundas-feiras do WES, né, o estudo sistematizado da doutrina, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. E o professor Paulo Rezinski, que era um psicanalista, um cara muito inteligente, um cara muito legal, muito bacana aquele estudo, não sei se ainda está lá hoje. Mas ao final de toda a reunião ele fazia uma leitura da vidência ali, do que estava ali, né. Ele relatava, ó, agora, por exemplo, há pessoas dormindo e o espírito magnetizador que fez ela dormir está atento ao estudo. Quer dizer... Aconteceu ao contrário. Exato. Né? Pode ser engraçado, mas não chega a ser, né? É engraçado, mas é... Por quê? O cara fez o indivíduo dormir, mas ele mesmo está assistindo. Ou seja, ele está se educando. Então, é fato de quando o sono vem, realmente é complicado, né? Então eu senti o sono, né, Renato? Levanta. Não seria aí, vou abrir um parênteses aqui, sim. Não seria aí o caso da pessoa que está dormindo que atrai esse espírito? Também, que ele já nem quer mais ir, eu não quero, mas ela me chama. Exatamente. Mas ele me chama. Ou seja, a espiritualidade conduziu aquela pessoa que não quer saber daquilo de maneira alguma naquele momento, não adianta, ela não vai. Sim, mas pelo menos ela vai ajudar o espírito. Perfeito. Né? Pode ser também, enfim. Quando estiveres com sono, isso vai acontecer, né? Sem dúvida alguma, levanta. Vai jogar uma água no rosto, né, Renato? Vai fazer alguma coisa para tentar afastar o sono, tentar afastar aqueles magnetizadores. A gente sabe que existem magnetizadores do bem, né? Como tudo, o magnetismo. Eles adormecem, entorpecem a pessoa ali, adormece, leva a pessoa, conduz a pessoa para um tratamento ali, né? Em desdobramento. Mas a gente sabe também que existem aqueles magnetizadores que fazem que a pessoa durma para ela não assistir o que está sendo dito. Perfeito, perfeito. Tem que prestar atenção, né? Ficar atento, né? Exatamente. Muito atento. E agora, que pensais desse livro? Não poderia dizer sem elogiar. Ora, nós não elogiamos, como bem o sabeis. 12. Vossa opinião sobre as penas futuras se modificou? Sim. Eu acreditava nas penas materiais, agora creio nas penas morais. Perfeito. Estamos no programa Luz na Penumbra. Revista Espírita, abril de 1859. Eu e Bill Fabiano Cordeiro. Somos juntos. Vamos nós, continuando aqui com o senhor Girardi de Coldenberg. Está terminando aqui as perguntas que estão sendo feitas para eles. A número 13 agora, Bill. Vamos lá. Podemos fazer alguma coisa que vos seja agradável? Vamos lá ver a resposta dele. Sempre. Fazei cada um de vós esta noite uma prece em minha intenção. Serei reconhecido, não o esqueçais. Perfeito. Olha a importância da prece, né? Sim. Onde quer que você esteja, né? Quaisquer que sejam os momentos, é importante. Sim, super importante. Então vamos lá, tem uma nota do Kardec para terminar que diz assim: o senhor, né? O livro do senhor de Coldenberg fez uma certa sensação. E devemos dizer, uma sensação penosa entre os partidários esclarecidos do Espiritismo, por causa da estranheza de certas comunicações que se prestam muito ao ridículo. Sua intenção era louvável, porque era um homem sincero, mas é um exemplo do império que certos espíritos podem tomar lisonjeado e exagerando as ideias e os preconceitos daqueles que não pesam, com bastante severidade, os pós e os contras das comunicações espíritas que nos mostra, né? Sobretudo, o perigo de as derramar muito levianamente ao público, porque podem ser um motivo de repulsa, fortificar certas pessoas em sua incredulidade e fazerem assim mais mal que bem, dando armas aos inimigos da coisa. Não se poderia, pois, ser mais circunspecto a esse respeito. É a questão do elogio, né, Bill? Que tem que se tomar muito cuidado, né, para a pessoa. A gente ainda carrega muita situação, vaidade e tudo mais, né? O próprio Emmanuel dizia ao Chico, né, todos os louvores são de Jesus. Exatamente. É de Deus. Deus é que permitiu que eu viesse aqui e contasse para você que eu fui Públio, para você e para todos, que eu fui Públio, que eu fui Nestório.
E ele não me permitiu que contassem outras. Parece que ele só contou mais uma ou duas, né? Foi. Reencarnações dele. Ele não me permitiu. Então, todos os louvores são dessa espiritualidade maior. Porque imagina Chico, né? E ele tendo como um dos seus mentores Emmanuel, né? Seu guia espiritual, né? Principal, digamos assim. Né? Que ele estava mais lado Mas a lado, e quem estava acima? Também, que não é necessário saber. Exatamente. Né? Tem sempre mais alguém acima. Há uma hierarquia. Há uma hierarquia e há toda uma possibilidade. Então, para evitar justamente essas questões que, né, você ainda pode cair, você ainda pode tombar, né? E o Emmanuel reencarnou. Olha só. Exato. Né? E Emmanuel reencarnou. Então, ele precisava realmente ainda também dar continuidade ao seu trabalho, dar continuidade ao seu processo de evolução. É isso. Vamos entrar no outro capítulo, Bill? Vamos lá. Senhor Poitevin, aeronauta. Morto há mais ou menos 2 meses de uma febre tifoide contraída em consequência de uma descida que fez em pleno mar. Sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, 11 de fevereiro de 1859. Evocação: eis-me, falai. 2. Lamentais a vida terrestre? Não. 3. Sois mais felizes que de quando vivo? Muito. 4. Qual o motivo pôde vos levar às experiências aeronáuticas? A necessidade. 5. Tinhas o pensamento de servir a ciência? De modo algum. 6. Vedes hoje a ciência aeronáutica sob um outro ponto de vista do que de vossa vida? Não. Eu a via como a vejo agora, pois a via bem. Via muitos aperfeiçoamentos a introduzir, mas não os podia desenvolver por falta de conhecimentos. Mas esperai. Virão homens que lhe darão o destaque que ela merece e merecerá um dia. 7. Credes que a ciência aeronáutica se tornará um dia um objeto de utilidade pública? Sim, certamente. 8. A grande preocupação daqueles que se ocupam dessa ciência é a procura dos meios de dirigir os balões? Pensais que a isso se chegará? Sim, certamente. Né? E hoje a gente vê a importância da aeronáutica aí, né? Enfim, sem dúvida. Né? Aviões e transporte, tudo. Sim, aí. tudo, né? Evoluiu muito. Muita coisa. Muito, né? Então. 9. Qual é, segundo vós, a maior dificuldade que apresentou a direção dos balões? O vento, as tempestades. 10. Assim, não é a dificuldade de encontrar um ponto de apoio? Se dirigíssemos os ventos, dirigiríamos os balões. 11. Poderias assinalar o ponto para o qual conviria dirigir as pesquisas sob esse aspecto? Deixemos isso de lado. 12. Em vossa vida, estudastes os diferentes sistemas propostos? Não. 13. Poderias dar conselhos àqueles que se ocupam dessas espécies de pesquisa? Pensais que seguiriam vossos conselhos? 14. Não seriam os nossos, mas os vossos? Quereis um tratado? Eu o mandarei fazer. 15. Por quem? Pelos amigos que me guiaram. 16. Há aqui um dos interventores distintos em fatos aeronáuticos, o senhor Sanson, e o senhor Ducros, que obtiveram rendimento científico muito honroso. Fazeis uma ideia do seu sistema? Não. Há muito o que dizer. Não os conheço. 17. Admitindo como resolvido o problema da navegação, credes na possibilidade de uma navegação aérea sobre uma grande escala, como sobre o mar? Não. Jamais como pelo tráfego. Jamais como pelo telégrafo, perdão. Isso. Não, jamais como pelo telégrafo. 18. Não falo da rapidez das comunicações, que jamais podem ser comparadas às do telégrafo, mas do transporte de um grande número de pessoas e de objetos materiais. Quais resultados se podem esperar sob esse aspecto? Pouca celeridade. 19. Quando estáveis em um perigo iminente, pensáveis no que serias depois da morte? Não. Estava inteiramente voltado para as minhas manobras. 20.
Que impressão fazia sobre vós o pensamento do perigo que corris? O hábito tornara o medo mais fraco. 21. Que sensação experimentáveis quando estáveis perdidos no espaço? Perturbação, mas felicidade. Meu espírito parecia escapar do vosso mundo. Entretanto, as necessidades de manobrar despertavam-me para a realidade e me faziam cair na fria e perigosa posição em que me achava. É a consciência, né? Exatamente. A consciência. É no momento em que começa a recobrar o equilíbrio, né, espiritual. O que eu estou fazendo aqui? O que é isso, né? Eu vivo. Meus pensamentos vibram, né? Sim. Tudo em mim, né, funciona. E aí, o que eu faço agora? Qual é o próximo passo? Exato. 22. Vedes com prazer vossa mulher seguir a mesma carreira de aventura vossa? Não. 23. Qual é a vossa situação como espírito? Vivo como vós, isto é, posso prover a minha vida espiritual como proveis a vossa vida material. Tem uma nota do Kardec aqui, né? Vai dar tempo? Vamos lá? Dá uma parte pelo menos, né? Curiosas experiências do senhor Poitevin, sua intrepidez, sua notável habilidade na manobra dos balões nos faziam esperar encontrar nele mais elevação e uma grandeza nas ideias. O resultado não respondeu às nossas expectativas. A aerostação não era para ele, como se pôde ver, senão uma indústria, um modo de viver por um gênero particular do espetáculo. Todas as suas faculdades estavam concentradas sobre os meios de excitar a curiosidade pública. É assim que, nessas conversas de além-túmulo, as previsões frequentemente se desenrolam, ora ultrapassam, ora se acha menos do que se esperava, prova evidente da independência das comunicações. Em uma sessão particular e por intermédio do mesmo médium, Poitevin ditou os conselhos seguintes para realizar a promessa que vinha de fazer. Cada um poderá lhe apreciar o valor. Nós os damos como objeto de estudo sobre a natureza dos espíritos e não por seu mérito científico, mas que contestável. Para conduzir um balão cheio de gás, encontrareis sempre as maiores dificuldades. A imensa superfície que oferece e exposta a ventos, a pequenez do peso que o gás pode levar, a fraqueza do envoltório que reclama esse ar inútil, esse ar sutil, né? Todas essas causas jamais permitirão dar ao sistema aerostático a grande extensão que gostarias de ver tomar. Para que o aeróstato tenha uma utilidade real, é preciso que seja um modo de comunicação poderoso e dotado de uma certa presteza, mas, sobretudo, poderoso. Dissemos que ele ocupava o meio entre a eletricidade e o vapor, sim, em 2 pontos de vista. Bill, vamos repetir essa palavra? Aeróstato. Aeróstato. Isso, saiu a palavra. Aeróstato. É difícil, nossa. Ainda mais que a gente está lendo seguido, né? Sim. Falar a palavra. Acabou, Bill. Acabou, né? Acabou. É bacana o relato aqui dele, né? Com relação à aeronáutica, né? As dificuldades que ele tinha, enfim, né? Tudo isso. A gente vai encontrar mais pra frente aí no próximo programa. Vamos dar continuidade às notas de Kardec a respeito dele aqui. É isso. Acabou. Muita paz a todos. Até o próximo programa. Beijo no coração. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser,
a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.